Eu vou falar para vocês como que a sua cadeira interfere na produção de testosterona. Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas elas estão diretamente relacionadas. Então, o que a gente vê? Normalmente, as pessoas que sentam em cadeiras tradicionais sentam nessa posição. Essa posição tipo C, aonde a gente vai focar na região do quadril. Então, trouxe aqui para ilustrar para vocês uma pelve, só para demonstrar o que acontece, tá? Então essa aqui é a nossa pelve, nós temos esses dois ossos grandes, são chamados de isquios, e é sobre eles que a gente deve sentar. A gente deve sempre sentar sobre os isquios, assim a gente consegue manter a pelve na mesma posição de como se a gente estivesse em pé, e a coluna ela se encaixa. Mas eu nem vou falar sobre isso, eu vou abordar a pressão que é exercida aqui embaixo. Então, quando a gente pensa em produção de testosterona, a gente tem que inicialmente começar pensando aonde essa testosterona ela é produzida. E fica no testículo, né? Dentro do saco escrotal. Então, nessa região, a gente tem uma vascularização muito grande, como vocês podem observar nessa imagem mais de perto. Então, olha o quanto irrigada essa região é. E é exatamente para efetuar o transporte de nutrientes, de oxigênio e também desses hormônios. Eles têm que circular pelo resto do corpo inteiro. Então, pensa agora na sua cadeira e a pressão que ela exerce. Então, as cadeiras tradicionais, elas não funcionam. Elas sempre vão comprimir a região do assoalho pélvico, essa região central do quadril. E existem outros tipos de cadeira, como as cadeiras de sela fechada ou mesmo aquelas cadeiras que têm um formato mais triangular, que são muito utilizadas por bateristas, né, músicos, profissionais. Então, essas cadeiras, elas acabam preenchendo essa região central. E a nossa circulação, ela é extremamente delicada. Se a gente colocar a nossa mão, por exemplo, se vocês podem fazer esse teste aí em casa, vocês colocam a mão, você apertar qualquer veia que tem, com muito leve pressão, você já consegue bloquear o fluxo sanguíneo. Imagina sentar com o peso do tronco inteiro, sentar em cima dessa região. Então, essa produção de testosterona, ela começa a ser comprometida a partir do momento que a gente não irriga mais a região dos testículos. Não só isso. Aqui no Brasil, a gente tem o hábito de usar cueca, calça jeans, calças pesadas, e isso eleva a temperatura dessa região. Num processo natural, o saco escrotal ele foi feito, projetado para ficar fora do corpo, exatamente para a gente manter uma temperatura mais baixa do que o nosso corpo. E a temperatura ideal da produção, tanto da testosterona quanto dos espermatozoides que ocorrem na mesma região, é de 33 graus, ou seja, mais baixo que a temperatura ideal do nosso corpo. E aí se a gente usa esse monte de tecido, a cueca, calça jeans, esses tecidos pesados, e ainda senta numa cadeira que aumenta esse atrito, aumenta o contato, e a gente faz isso por 8 horas por dia, pelo menos quando a gente está trabalhando, no mínimo, essa temperatura ela vai se elevando. Então você prejudica tanto a produção de testosterona, quanto a produção de espermatozoides. Só para vocês terem uma ideia, um homem de 1950 comparado com um homem de hoje tinha o dobro de espermatozoides do que a gente tem. E tudo indica que é porque a gente está passando mais tempo sentado em cadeiras convencionais ou essas cadeiras instrumentais. São cadeiras que não funcionam. Se você tem uma cadeira tradicional, ela não funciona. Então, qual a solução? A solução é a SALI. E agora, é essa cadeira que vocês estão vendo aí, que tem esse formato de sela, mas tem um detalhe importantíssimo, que é onde são desenvolvidos a maior parte dos estudos e pesquisas dessa empresa finlandesa. É a pressão no assoalho pélvico. Se vocês observarem de perto, essa cadeira ela tem um espaço central, exatamente para não comprimir essa região central. Então, quando você senta sobre os isquios e apoia o seu esqueleto. É mais ou menos como se fosse um empilhamento de ossos, como se a gente estivesse em pé. E aí, enfim, você acaba até dispensando o encosto, mas a questão principal e vital mesmo é que a gente sente numa cadeira por todas essas horas do dia que promova um fluxo sanguíneo adequado para o seu corpo. E aí dessa forma você vai se sentir mais ativo, vai conseguir tomar decisões melhores, mais rápidas, vai se sentir menos confuso, com mais energia.
Isso são sintomas da testosterona. Toda vez que a gente tem mais testosterona no corpo, esses são os efeitos naturais. E o oposto a gente vê são pessoas confusas, devagares, sem energia, pessoas que cansam, às vezes até da gente assistir. E não é por mal, ele deve estar sentado numa cadeira errada por muitas horas do dia. Então começa a observar as pessoas que passam muito tempo sentado em cadeiras desse tipo triangulares, assim, tipo cela fechada ou cadeiras convencionais. Quando elas sentam por muitas horas seguidas, como elas têm baixa energia, normalmente elas estão assim, ó, fechadas e devagar e tudo demora, é um processo lento. E aí, quando a gente tem pessoas que trabalham em pé ou na sala, a gente percebe que existe uma mobilidade, uma agilidade, uma energia muito mais viva. E é isso que eu quero para vocês. Então, clica aqui no link abaixo e vocês vão receber um e-mail com muito mais informações desses estudos, dessas pesquisas, e aí vão poder comprovar como a Sally vai ajudar vocês.